Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes, e que esta glória do Senhor que resplandece a cada manhã, que o Senhor nos encha, nos renova, em nome do seu Filho, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te visite neste momento, trazendo a paz dentro desse lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Que o Senhor faça prosperar a sua saúde, que o Senhor faça prosperar a sua alma, que seja próspero todos os seus caminhos, que o Senhor, com a tua bênção, o Deus da providência, o Senhor que faz prosperar, o Senhor que é a nossa bandeira, é Ele que vai à nossa frente tirando todo impedimento. E eu oro ao Senhor pela tua causa neste dia. Senhor, toma a causa dos teus servos, Pai. Meu Deus, visita, Senhor, todas as áreas das suas vidas agora, Pai. A todos aqueles, Senhor, que estão com as suas causas, Senhor, para serem julgadas, Pai, as suas causas que estão nos tribunais, as suas causas, meu Deus, que estão em todas as situações, Pai amado, embaraçadas, impedidas, Senhor, que o Senhor possa mover neste momento, Pai, pelo teu poder um milagre, e traga vitória sobre este irmão, sobre esta irmã, que há anos espera, Senhor, por esta causa, mas nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua intervenção, Pai, no mundo espiritual, para que, Senhor, possa mover a favor deste santo, Senhor, deste Teu filho, desta Tua filha nesta manhã. Toma a causa deles, Pai, entra com milagre na sua vida, na sua saúde, liberta eles, Senhor, de todos os sofrimentos, de todas as angústias e toda a opressão que o inimigo tem trazido sobre a vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos orando e orando. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor precisa estar nos renovando a cada manhã para podermos ter o entendimento espiritual. Temos situações que nós precisamos chegar a Deus para sermos renovados. Precisamos voltar ao Senhor, voltar com o coração. Não podemos parar de orar, não podemos parar de perder a comunhão com Deus. Deus, Ele tem prazer em andar conosco todos os dias, glória a Deus, e nós também temos que ter esse prazer, porque o Senhor criou o homem para estar com Ele todos os dias, e o Senhor quer estar conosco todos os dias, porque a palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará, não importa a sua situação, glória a Deus. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 39, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se o meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Fazer conhecer o Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Vamos deixar o Senhor falar conosco através dessa mensagem do Salmo 39. Ele diz, guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca como um freio enquanto estiver diante do ímpio. O salmista, ele se guardava para não pecar. Guardei os meus caminhos, ele guardava os caminhos. Nós temos que guardar os nossos caminhos. Quantos caminhos nós temos na nossa vida, meus irmãos? Quantos caminhos que nós temos que guardar para não pecar contra o Senhor? Os nossos caminhos são tantos. Nós temos o caminho nosso financeiro, nós temos o caminho sentimental. Quantos caminhos? Nós temos o caminho exatamente do amor, nós temos o caminho de se dispor a amar o próximo. Quantos caminhos nós temos?
Quantos caminhos nós temos na nossa vida? O caminho de se dispor aí, buscar o Senhor em santidade em todo momento, o caminho de andar na presença de Deus, o caminho de estar fazendo bem àqueles que estão à nossa volta, não cessar de fazer o bem. Quantos caminhos nós temos na nossa vida? E eu digo, os caminhos, os nossos caminhos de relacionamento. Será que nós ainda temos nos relacionado com os ímpios? Será que nós temos nos relacionado uma comunhão? Porque nós precisamos ainda ter relacionamento de conhecer os ímpios, de poder. Ali trabalhamos com pessoas que não professam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Negociamos com pessoas. Meus irmãos, esse relacionamento é para exatamente também a gente ser usado por Deus para pregarmos a palavra do Senhor a essas almas. Porque nós também não podemos manter comunhão com as trevas. Porque o Senhor... Ele diz que concordância a Cristo com Belial nenhuma. Então nós precisamos vigiar os nossos caminhos, aonde nós estamos andando. Por que caminhos nós estamos andando? Nós somos santos. A comunhão tem que ser com os santos. Nós podemos nos relacionar em algumas situações com o mundo, no trabalho, em tantas situações, mas a comunhão, ela é com os santos. É bom que os irmãos vivam em comunhão. E nós vemos o salmista aqui, no Salmo 39, ele estava guardando os seus caminhos. Ele também diz que guardou a sua língua, para não pecar com a minha língua. Guardei a boca como um freio, enquanto o ímpio estiver perto de mim. Amém? Enquanto o ímpio estiver diante de mim. Nós vemos o que o salmista está tentando dizer nessa mensagem. Que ainda que ele estivesse sendo provocado, que o ímpio estivesse diante dele, ele estaria ali guardando a sua língua e como freio, ele estava colocando na sua boca diante do ímpio. Nós temos que vigiar, meus irmãos, todo momento, colocar um freio na nossa boca, vigiar para que não pequemos no falar, meu irmão, não pequemos. Porque o Senhor nos chamou para nós sermos bênção e não pronunciar palavras de maldição. Porque quem pronuncia palavras de maldição, meu irmão, são pessoas que têm ainda raízes de mal dentro dela. As pessoas que têm amargura dentro da sua alma, tristeza, revolta, então elas são tocadas aí pelos ímpios e acabam amaldiçoando, acaba maldizendo e aí acaba trazendo uma brecha. Nós vemos que o salmista, ele estava na presença dos ímpios ali, os ímpios estavam diante dele, mas ele estava vigiando em todo momento naquilo que ele devia falar e ele colocava uma trava na sua boca, enquanto guardei a boca com um freio, enquanto o ímpio estava diante de mim, para não pecar, porque da nossa boca saem palavras de bênção e de maldição. Nós nos relacionamos com muitas almas, com muitas vidas, somos provocados e muitas vezes ofendidos, humilhados, mas em todo tempo, meu irmão, olha que a nossa guerra não é na carne, ela é uma guerra espiritual. Talvez até dentro da sua casa, dentro da sua família, você se relaciona com aqueles ainda que não são convertidos, e muitas vezes eles te afrontam exatamente para te humilhar, para desfazer da tua fé, para desfazer da tua crença. Mas faça como o salmista, vigia os teus caminhos, guarda a tua boca, enquanto o ímpio estiver. O ímpio, meu irmão, o ímpio está, ainda que ele seja da nossa carne, irmão, do mesmo sangue, da mesma mãe, nós vemos que eles são ímpios. Há um prazer, porque nós nos relacionamos, queremos que todos os da nossa família sejam salvos, e muitas vezes os da nossa família são ímpios. E nós não podemos nos relacionar exatamente e deixar levar pela circunstância que somos tocados para podermos ali, porque o diabo ele quer que nós proferimos palavras de maldição. Eu digo, meu irmão, você não tem que amaldiçoar ninguém, nem os demônios você tem que amaldiçoar, tá? Nós no mundo espiritual
fomos exatamente levados para abençoar, nem amaldiçoar. Glória a Deus. Quando nós temos que repreender e determinar certas situações para que o inimigo saia dos nossos caminhos, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Não precisamos fazer guerra, nem chamar o nome dele de tudo quanto é nome, nem precisamos amaldiçoar, nem xingar. Nós somos luz, em nós não há trevas de momento nenhum. Se nós não devemos nem amaldiçoar os demônios, quanto menos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são de uma natureza humana, muito menos. Nós temos que ter o zelo, ainda que mais afrontados que nós sejamos. Eu pego muito a situação de Jesus naquela cruz do Calvário. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão também disse, Estevão foi muito claro, para que não imputasse pecado nenhum sobre aqueles que estavam apedrejando. Mas as pessoas, nós vemos, Estevão estava sendo apedrejado porque ele estava levando o quê? Ele estava levando a palavra da salvação, ele estava pregando a Jesus Cristo. E nós vemos que ele estava sendo apedrejado para a salvação, para o bem daquelas almas que ali estavam, ainda que eles não estivessem entendendo nada. Não houve revolta dentro de Estevão. Ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mas eu vejo que as pessoas estão guerreando por causa fúteis. As pessoas estão guerreando. Uns guerreiam na família por causa de herança, por causa de emprego, por causa da soberba. As pessoas guerreiam porque um quer saber mais do que o outro. Meu irmão, isso é natureza carnal. Nós não podemos mais estar vivendo na natureza carnal. Acima de todas essas circunstâncias, nós temos que viver o espiritual e não dar ocasião e nem lugar para a nossa natureza humana, nem os nossos sentimentos de concorrência, porque o que mais acontece é uma concorrência dentro das pessoas, porque uns querem ser mais que outros, querem ser mais sábios, mais inteligentes, mais intelectuais, mais poderosos. É por isso que vem toda a guerra, porque se o homem considerasse o outro mais do que ele, entende, meu irmão, se tivesse humildade, não teria todas essas guerras. Mas por causa dessa ciência do bem e do mal que entrou dentro do homem e destruiu exatamente o amor do homem que havia dentro dele lá no Jardim do Éden, e ali veio exatamente esses sentimentos do mal, malignos, que Satanás controla. Mas o salmista também estava fazendo uma coisa: com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Quer dizer, ele também, ali o que acontece? Ele fechou a sua boca, vigiou seus caminhos contra os ímpios. Também ele se calou, ele parou, ele estatizou acerca do bem. E aí, o que acontece? Ele diz: a minha dor se agravou. Muitas vezes nós estamos vigiando, meus irmãos, contra aqueles que vêm tentar nos atacar, contra aqueles que estão à nossa volta. Vigiamos em todo momento, mas não podemos fazer outra coisa: nos calar, parar exatamente com a obra de Deus, porque a gente fica tão mudo, não querendo se envolver em mais circunstância nenhuma, que nos calamos acerca do bem. Habita na terra e faça o bem, diz a palavra do Senhor. Não podemos nos calar a respeito do bem. Precisamos estar firmes e constantes na obra do Senhor, para não podermos parar a obra de Deus. Porque as pessoas muitas vezes não estão se envolvendo com situações que parecem ali que estão controladas pelo maligno. Mas uma coisa, se nós olharmos todas as circunstâncias que nós encontramos no mundo, meu irmão, você não vai ter mais prazer em pregar o evangelho. Mas nós precisamos prosseguir para o alvo. O Senhor, Ele nos estabeleceu. O Senhor nos designou para irmos e darmos fruto. Nós não podemos parar. Não é porque o primeiro choque que as pessoas veem, elas ficam decepcionadas
pelas perseguições, pelas lutas, e aí ela passa a vigiar para não se contaminar, para não manchar suas vestes, mas ao mesmo tempo esquece de estar fazendo a obra de Deus, de estender, de Deus estar te usando para aqueles que necessitam exatamente do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Não é porque muitas vezes você foi ali acometido de situações perante a sua casa, os seus familiares, onde você tentou falar de Deus e foi afrontado, mas aí você não vai falar mais com ninguém, não vai estender mais a sua mão. Glória a Deus. Nós vemos que aconteceu com o salmista. Ele estava se guardando do caminho do ímpio, ele estava colocando um freio na sua boca para não pecar com palavras, mas também ele se calou a respeito do bem. Eu digo, muitos começam a obra do Senhor maravilhosamente, mas depois de serem afrontados por tanta circunstância, eles ficam parados. Mas nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Ainda ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Meus irmãos, não podemos nos achar porque pregamos a palavra, porque somos isso, porque somos aquilo. O salmista do homem, por mais firme que esteja, eu estou assim com Deus, eu sou assim com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós não somos salvos por obra, nós somos salvos pela fé, pela graça, mas nós somos frágeis, meus irmãos. O salmista está dizendo, por mais firme que o homem seja, ele é frágil, ele é frágil. O homem, ele é inconstante, o homem é inconstante. Por isso que nós precisamos ser perseverantes na obra de Deus, constantes na obra do Senhor, para não deixarmos o que as circunstâncias nos abalar. Porque muitos sabem que como querem estar, meu irmão, eles veem o escândalo do evangelho que está acontecendo aí fora, eles começam a ver todas as circunstâncias, ele quer ficar guardado. Ele quer ficar guardado, ele quer ficar numa redoma espiritual guardado. Ele ora, ele quer que o Senhor acampe logo milhares de anjos ao seu lado e guardado em todo momento. Ele não quer se envolver com mais nada aí para não sofrer dano nenhum. E eu digo, meu irmão, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter aflição, principalmente fazendo a obra de Deus. O homem que faz a obra de Deus e ele está tranquilo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando você começa a mover por Deus no mundo espiritual, pode esperar que venha retaliação, porque o inimigo, ele vem exatamente tentar parar aqueles que estão movendo contra ele no mundo espiritual. E eu digo, se a tua oração está tendo efeito, meu irmão, se você realmente tem combatido o bom combate, se você tem andado no caminho da verdade, da sinceridade, quando a sua oração sobe, ela sobe com efeito para destruir as obras do mal. E toda vez que nós ali somos usados por Deus, aleluia, para ali desfazer as obras do diabo, com certeza o adversário, ele tenta nos obstruir de alguma forma na nossa vida. E eu digo, fica constante e firme, e se revestir de toda a armadura de Deus para resistir contra todas as ciladas astutas do diabo. Precisamos estar revestidos com a couraça da justiça, de toda a armadura de Deus. Precisamos andar em justiça, em verdade, aleluia, porque quando você está andando em verdade e justiça, quando os mandamentos do Senhor, quando a palavra do Senhor está dentro de você, quando você está andando pelos caminhos do Senhor, meu irmão, você está revestido
revestido de toda a armadura de Deus, quando você não deixa brecha no mundo espiritual, a sua oração, aleluia, ela sobe, é desfeita as obras do inimigo, aleluia, contra a tua vida ou contra toda a situação que você ora. Por isso, nós precisamos estar constantes na obra de Deus, aleluia. Guarda os seus caminhos, freia, coloca um freio na tua boca contra aqueles que te afrontam, para você não estar amaldiçoando, mas não se cale a respeito do bem, não se cale a respeito da justiça, aleluia. Precisamos, o Senhor nos colocou exatamente como reconciliadores do mundo, como embaixadores de Deus. Nós precisamos ser esse representante de Deus, que vamos de um lado para o outro, falar da palavra do Senhor. E eu digo, meu irmão, as pessoas do mundo, elas precisam ser convidadas para ir até algum lugar, pregar. Às vezes as pessoas são convidadas para ir a uma festa, talvez as pessoas são convidadas para ir pregar, mas nós, meus irmãos, nós não recebemos convites do homem, nós somos ordenados por Deus, como o Senhor mandava os seus profetas falarem com o rei, na hora que eles menos esperavam. Os reis não estavam esperando vir exortar eles. É isso, o homem de Deus está cheio da unção do Espírito Santo, não é convidado para estar em algum lugar pelos homens, mas é o Senhor que manda eles exatamente, é o Senhor que manda, como o Senhor mandou a Jonas na cidade de Nínive. Glória a Deus. Jonas, ali, ele não foi convidado para ir para Nínive, apregoar o arrependimento daquela terra. Ele não foi ali convidado pelo rei para estar indo ali, e nem por um morador da cidade de Nínive, mas antes foi Deus que estabeleceu. E eu digo, meu irmão, não fique esperando o convite do homem para você ir ali falar de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, você está esperando, se certa pessoa me convidar, eu vou ali falar de Jesus. Se certa pessoa me convidar, se certa pessoa me convidar, eu vou para tal lugar pregar. Mas eu digo, o Senhor diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Há uma ordem no mundo espiritual, não é para você parar. Muitas vezes você está esperando uma oportunidade do homem para ter um convite para falar de Jesus, e eu digo, você não precisa de convite para falar de Jesus. O homem de Deus não precisa de convite para falar, aleluia, do arrependimento, não, meus irmãos, aleluia, porque nós já somos embaixadores de Cristo, para onde nós estivermos, proclamarmos a palavra de Deus. E o Senhor está te chamando, porque os ímpios não são nada, os homens são vãos, como diz a palavra. O salmista ainda ele diz, na verdade, todo homem anda numa vã aparência, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Os arrogantes, tá? O mundo é cheio de etiqueta, o mundo é cheio de protocolo. Nós não precisamos exatamente dos protocolos do mundo, nem das etiquetas do mundo, porque o mundo precisa de toda uma formalidade. Nós não precisamos de formalidade nenhuma, meus irmãos. Nós somos estabelecidos por Deus para pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, com convite ou sem convite. Não precisa ter o protocolo, não precisa ter o convite, porque isso é coisas de homens, é coisas exatamente de homens vãos, homens que adquirem as suas riquezas, homens que querem ter o seu privilégio exatamente de estar numa redoma separado, homens que não querem ser perturbados, mas o Senhor nos deu uma autoridade espiritual. Prega o evangelho, não temas, não queira ser quem for, temas, pregue a palavra do Senhor, insiste, quer ser no tempo, fora de tempo, prega a palavra, viva a palavra do Senhor. Pai Santo, neste momento, que esta palavra de unção, de poder, que derrama sobre a vida desses irmãos, sobre o Salmo 39 que nós temos agora, Pai amado, para estabelecer sobre a vida deles, Pai, Senhor, que eles vigiem, Senhor, em todo momento, Pai, os seus caminhos, para que eles, Pai, libertem, Senhor, Pai,
do seu coração de toda tristeza, de toda mágoa que há dentro dos corações, e que estabeleça neles, Pai amado, esses servos, Pai, que o Senhor chamou para reconciliar, para que não se calem a respeito do bem, para que não se calem, meu Pai, em momento nenhum, a pregar a Tua palavra, que o Senhor os revista de toda autoridade, de toda ousadia, meu Pai, e quebre toda a ferramenta do inimigo contra a vida deles, liberte eles agora, meu Deus, visita eles, Senhor, toca naqueles que estão fracos, Senhor, fortalece, Senhor, Senhor, que o Senhor possa libertar eles, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, na sua saúde agora, e fortalece eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita este lar, esta casa, faça resplandecer, meu Pai, a tua unção sobre este lugar, porque o Senhor te enche nesta manhã, porque o Senhor te renova nesta manhã, glória a Deus, recebe este renovo do Senhor, porque o Senhor diz, alegra-te todos os dias na minha presença, não deixa a dúvida, a incerteza entrar no seu coração, mas creia que o Senhor te chamou, e eu digo, se regozijai-vos sempre, alegres na presença do Senhor, porque o Senhor é bom, aleluia, e nos estabeleceu exatamente, glória a Deus, por embaixadores, nos estabeleceu como reconciliadores, e nos deu a unção do seu Espírito e o seu poder, aleluia, que se aperfeiçoe em nossas vidas todos os dias. Amém, glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe e que o Senhor os revista exatamente deste renovo, para você ficar firme na presença de Deus em todo momento. Fica na paz e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.